Olha só. Antigamente, era aquela olhadinha de rabo de olho lá na seção adulto da locadora. Ou no fundo lá da banca de revista. Uma fita perdida no meio da estante da sala, ou esperar até de madrugada para ver um Emanuele. Ou ver um no discreto. Hoje, está tudo a um clique, ou a um vírus, de distância. O que antes parecia uma curiosidade inocente, hoje pode ter virado compulsão. Vamos falar de vício em conteúdo adulto? Eu sou Marcele Paganini. Eu sou Laisa Rockenbach. E nós somos o Manual de Gente Grande, o podcast que não existe. Enfim, amiga, muita gente chega no consultório falando: meu marido está viciado em conteúdo adulto, em filme adulto, que a gente não pode falar a palavra aqui, né? Enfim. Você já recebeu essa demanda? Bastante. E geralmente vem mascarado assim de algo misturado com o auto-amor, né? Uhum. Que a pessoa vai lá e coloca. Gente, a primeira coisa que a gente precisa colocar é que não existe vício. Assim, pra sexologia, Marcele, psicóloga, sexóloga, não existe vício em conteúdo adulto. Por quê? Porque o vício, ele tem características próprias. Quando a gente fala em vício, a gente faz uma analogia com álcool, drogas, por exemplo. Sim. Então, ninguém nunca vendeu a geladeira de casa para assistir conteúdo adulto, né? O que pode estar acontecendo é um uso prejudicial. Sim. Do conteúdo adulto. Amiga, traz os seus dados. Ela trouxe os dados. Você tem dado? Dessa vez eu tenho dados. Dessa vez eu no tenho seu dados. Viu? Não falei a piada. A quinta série foi controlada. Então, Página eu 2. tentei, fazer uma correlação de conteúdo adulto dentro da dinâmica do casal, do relacionamento. E tem pouquíssimos artigos científicos, né? Então, a gente também vai trazer um pouco do que a gente vê na nossa prática como clínica, né? Como psicóloga. E foi um artigo até da UFES, aqui da nossa Federal do Espírito Santo. Adoro. E aí, ele cita alguns malefícios. E aí, constatou 4 aspectos, negativos. E foram agrupados em prejuízos à saúde, tanto a física como mental, o uso problemático do conteúdo adulto, que é o que você falou, né, do uso problemático, a percepção negativa, comportamento do ato de risco, como o desenvolvimento, e aí a gente não fala mais de vício, né, mas a princípio nesse artigo ainda se usava essa palavra. Prejuízos ao relacionamento, que é a redução da satisfação, mais segredos entre os casais, maior a taxa de infidelidade e a redução da intimidade entre o casal. Também tem prejuízos contra a mulher. Isso é bem interessante falar, né? Porque o consumo exagerado pode ser um catalisador de desigualdade nas relações entre homem e mulher, objetificando a mulher, a submissão feminina, a violência contra a mulher, né? A visão da mulher como um objeto só. Sim. E como últimos aspectos socioculturais, que são os aspectos que influenciam o nosso comportamento do ato, especialmente por meio da comparação do corpo, da performance, da idealização de como que é nos filmes e da frustração de como é na realidade. Isso pode despertar aí uma problemática na vida real. Sim. Resumo da ópera, gente. Tem mais problemas do que benefício. Mas tem benefício? Tem. Qualquer coisa tem, gente. Até você encher a cara de açúcar tem benefício. Ela só toma café com açúcar. É a única que traz sachê aqui pro estúdio. Enfim, volte-se, quinta série. Então tem mais malefício do que benefício, tá? O que eu vejo de principal lá no consultório, ela leva uma culpa que, na verdade, ela só é um catalisador de uma problemática que a pessoa já tem. Por que acomete mais os homens? Foi até uma pesquisa que você me mostrou, né? As mulheres, de acordo com a pesquisa da Laisa, tá? No meu consultório eu já vejo um pouco diferente. As mulheres, elas assistem mais por questões de quê mesmo? Aqui é o TDAH dela. Aqui na pesquisa aponta que as mulheres, elas assistem mais dentro da relação como uma forma de apimentar o relacionamento. Isso. Lá no consultório eu vejo que as mulheres assistem para aprender. Mas por quê? Porque elas chegam em mim com essa mesma demanda. Ou seja, eu assisti o filme para tentar aprender
e acabou que eu fiquei mais frustrada. Então, a minha bolha é essa. Não quer dizer, gente, que a sua realidade, a minha realidade, ela é a verdade. Eu trago uma coisa de uma bolha, de pessoas que já vêm com isso. Né? A gente tem que deixar isso muito claro, que às vezes, mas ele tá falando isso, porque é a minha bolha. Então, as pessoas que têm a própria bolha acabam vendo de outra forma, por isso que a gente gosta de trazer dados e pesquisas, tá? Sim. E os homens? Tanto que nessa mesma pesquisa, né, aponta que os homens eles consomem mais conteúdo por uma questão de insatisfação dentro da relação. Exatamente. Aí eu acho que dá até pra correlacionar com o que você trouxe, né? Tipo, meu marido assiste muito, acho que é porque ele quer que eu faça desse jeito. Então, né, além de ser um educador, que você vai falar sobre isso, né, serve para apimentar a relação e uma forma de educação. Pois é. O que eu vejo quando eu faço o diagnóstico, né? Eu chamo de diagnóstico, mas não é um diagnóstico, né? A primeira sessão de um paciente. Eu preciso entender tudo que envolve a composição da sexualidade daquela pessoa. Então, o maior educador íntimo, para não ficar repetindo essa palavra, dos brasileiros, principalmente da bolha da Marcele, 10 anos de clínica e etc. Já atendi plano de saúde, já atendi gente, vocês possam imaginar, o conteúdo adulto. Por quê? A nossa educação íntima, ela é ineficiente, sim. Nós somos um país que foi colonizado, então nós somos um país que foi muito sexualizado, precisei falar essa palavra. Nós somos um país que ainda carrega isso, né, fora, dentro. Lógico, nós somos pessoas muito felizes, muito emocionais, então acaba que isso mistura muito na nossa cultura. Sim. Então a gente vê isso na prática do dia a dia. Só que quando a gente vai falar de casamento, de relacionamento longo, as pessoas acabam se perdendo. Por quê? O que tá ali no filme, gente, é filme. Ninguém bate o dente um no outro na hora do filme. A calcinha não embola na perna, a gente não bate testa, não tem risada no filme. Por quê? Porque não vende. Então o filme ele precisa ser exacerbado mesmo para poder vender, para poder chamar atenção. Aí chega numa realidade, a pessoa fica, por que eu não sinto prazer com isso? Ou então, por que minha mulher não deixa eu fazer essa britadeira nela? Porque dói, filho. Não porque é não é prazeroso. Porque não considera o clit. Os filmes mais novos já têm considerado a parte externa, mas se for pegar filme mais antigo, não. A mulher nem punha a mão ali na parte que nós temos um órgão só para dar prazer pra gente, né? Então, o conteúdo adulto não considerava isso. E quando você trouxe aquele dado de objetificação da mulher, isso também é muito sério. Sim. Não é porque o seu marido ele quer te objetificar, é porque falta informação, falta conhecimento da anatomia, tanto da nossa parte quanto da parte deles, e falta considerar que o principal educador sexual dele ou dela mentiu. Enfim, como que eu vou saber se no meu dia a dia o uso está problemático? As pessoas que a gente enquadra ali, né, num tratamento mesmo de questão de saúde emocional, primeiro, não é porque é da área íntima que não é um problema psíquico. Então, se ela tiver questões análogas a qualquer problema psíquico que está no DSM, a gente já considera, independente de ser de uso ou não. Então, se você perceber que você tem um descontrole, uma compulsividade, por exemplo, eu só consigo chegar aos finalmente se eu assistir. Ou então, eu só consigo ficar em estado de excitação se eu assistir. Eu já tive paciente que no meio do trabalho, assim, ia no banheiro ali rapidinho, pegava o celular, assistia, voltava a trabalhar. Pois é. E a gente tem que considerar também se a questão é com o conteúdo adulto ou se é com o auto-amor. Que a gente não pode falar a palavra com M. Que fica muito análogo, porque fica junto. Então, no tratamento em sexologia, a gente consegue diferenciar. Outra coisa que a gente tem que considerar também são outras questões subjacentes. O que são elas? Tá dando problema no seu relacionamento? Tá dando problema no seu dia a dia? O meu problema... Tem homem que chega lá no consultório e fala assim, meu problema é que minha mulher não gosta. Sim. Tá, a sua mulher só não gosta? Ou o que de efeito isso traz? Então, quando a gente vai cavucando ali, não é só a questão da mulher não gostar.
Porque gostar, a gente não gosta que vocês saiam de camisa amarela com bermuda azul, né? Fica parecendo um Minion. Sim. Então não é só questão de não gostar, de não respeitar o seu gosto. É uma questão de qual efeito isso traz no seu relacionamento, na sua vida, como que você fica, o que isso tudo traz. Uhum. E obviamente que o conteúdo adulto, ele carrega uma questão cultural muito forte, né, amiga? Sim. De ser algo errado e tal. Mas isso por quê? Porque a intimidade, aquela palavra com S, já é carregada de tabu. Gente, eu tento ser séria. A pessoa faz o quê? Eu faço os gestos. Ela começa a rir. O ato. Enfim, a quinta série vai engolir a quinta série. Não, mas é verdade o que você falou, né? Porque às vezes a gente tem que cavucar pra ver o que tá acontecendo ali naquela dinâmica. Porque às vezes não atrapalha a dinâmica do casal. Só que... Dificilmente, exatamente. Só que, isso que eu ia falar, né? A maioria dos dados, dos artigos, né? Na prática clínica, não é o que a gente vê. Não. Lembrando, é a nossa bolha. Ah, Marcele, você já pegou o casal para tratamento, que você utilizou o conteúdo adulto como ferramenta terapêutica? Não. Por quê? Por conta de ter mais malefício, é como se fosse um médico escolhendo qual medicamento ele vai te passar. É um medicamento que tem muito risco, que tem muito problema, ele só vai te passar se for o último caso. Sim. Eu não cheguei a nenhum casal até hoje e falo, olha, faz isso. Tem muito mais efeito colateral do que ganho, né? O que já aconteceu foi, o casal já tinha esse hábito, e aí pra gente aproveitar o hábito que eles tinham, a gente fez uma inserção ali dentro da coisa toda, mas chegou um momento que o casal não precisou mais, né? Tem algumas filmagens específicas, algumas coisas muito específicas que vão funcionar para pessoas específicas? Vão sim. Só que essas pessoas, elas não chegam no meu consultório, porque elas não estão com problema. Entendeu? Por isso que na minha bolha, eu vejo mais a problemática do que a solucionática. Exatamente, porque a gente é psicólogo e ainda hoje, né, a gente procura um psicólogo quando a gente tá com problema. Exatamente. Ninguém vem falar, olha como eu tô saudável. Olha, minha relação está super bem, funcionando super bem, assim, assado. Ninguém chega assim no consultório de terapia. Pois é. A gente faz um uso saudável, a gente consegue escolher qual é interessante pra gente, a gente conversa sobre o assunto, a gente sabe que é só filme, a gente não tem expectativa na realidade, etc. Ok. Sim. Mas o que chega pra gente são as questões problemáticas a respeito disso. Então, tem sim que se tomar muito cuidado e não precisa fazer isso pra sua relação ficar boa. Sim. Porque já aconteceu de chegar o casal lá e falar, ela não assiste comigo, a pessoa tentar assistir e se sentir super mal. A pessoa não gosta, você vai obrigar a outra pessoa a gostar do que você gosta? Gente, porque se fosse uma coisa pra gente assistir, o nosso instinto, nós somos um dos únicos animais, ou poucos, eu não sei se tem outros, que se escondem pra fazer isso. Né? Se fosse pra ser assistido, a gente faria no meio da rua, igual comer e beber. Não é. Então o cérebro não tá pronto pra aquilo. Por isso que a gente fala muito de não expor crianças, o adulto até entende, porque ele já tá próximo ou faz também. Então você não precisa assistir para poder ser um adulto, passar num rito de passagem. Não. Você não precisa fazer a sua esposa assistir para ela apimentar a relação. Sim. Ela pode apimentar tentando coisas no ao vivo que vão surtir efeito para vocês. Sim. E não só porque tá ali no filme. Porque isso causa muito mais frustração, né? Porque você fica se comparando, a sua esposa não vai performar. Às vezes vai, mas assim, né? Na grande maioria que a gente vê, não vai ser uma atriz de conteúdo adulto ali, né? Performance e desejo não tem nada a ver. Porque às vezes ali o prazer imenso que vocês vão sentir é num ato mais paradinho. É numa coisa mais íntima. Não é aquela coisa alegórica. Porque a câmera precisa filmar, gente. Só que o que acontece dentro da gente, se é que vocês me entendem ali, no nosso contato, é muito mais prazeroso do que toda aquela alegoria. E a Liza tá rindo. Vamos falar do que ninguém fala sobre o assunto? Sim, vamos lá. Eu vou falar
o que ninguém fala é o seguinte. Hoje o acesso está muito mais fácil. Então a gente tem sim que proteger as nossas crianças. Mas não é porque hoje está mais fácil que hoje só que é o problema. Esse problema é muito antigo, mais do que a gente imagina. O que ninguém fala, mas eu vou falar, é que se o seu parceiro está mais íntimo do Xvideo do que de você, talvez vocês sejam um trisal já e você não tá sabendo. Façam terapia. Façam terapia. Enfim, pessoal, obrigada por ter assistido até aqui. Nós vamos estar de novo na segunda-feira com um novo episódio. E se você gostou, por favor, curte, compartilha para ajudar a gente a crescer e manda para aquela pessoa que tá precisando de uma ajudinha, não de uma mão amiga, se é que você me entende. A gente vai ficar usando todas as dados pro resto da vida. Manda para aquela pessoa que tá precisando de uma ajuda, tá precisando entender melhor esse universo aí do conteúdo adulto. E é isso, um beijo, até o próximo.